Então vamos conversar um pouquinho sobre. Um tempo atrás a gente teve um episódio de Subcast aqui no canal que a gente falava sobre como a Bíblia foi formada, mas já faz um tempinho, alguns de vocês nem estavam aqui naquela época. Naquela época eu tinha 2 filhos a menos do que eu tenho hoje, então faz tempo, não tanto tempo assim. Mas vamos lá, por que a Bíblia cristã ela é formada desse jeito? Por que nós, protestantes, temos esse cânone, a Bíblia formada, estruturada dessa maneira? Tudo volta para os antigos tempos, o que compõe o nosso Antigo Testamento é a Tanakh, é a Bíblia judaica. A Bíblia judaica tem um número às vezes diferente de livros do que a cristã, mas são o mesmo conteúdo. É porque tem os 12 livros de profeta juntos, a gente tem 1º e 2º Samuel como um livro só, alguns outros livros que a gente tem dividido em 2, são um só, então mesmo que às vezes seja um número diferente de livros, eles é o mesmo conteúdo. E a maneira como eles determinavam isso, a Tanakh ela é composta pela Torá, é a lei de Moisés, os Salmos, os profetas, a literatura de sabedoria, é todo o conteúdo do Antigo Testamento que compõe a Tanakh. E eles se juntavam, os judeus, em reuniões, assembleias solenes, e em comum acordo eles entendiam que haviam ali livros, haviam ali pergaminhos, escritas que haviam sido inspiradas pelo Espírito Santo, e esses livros compõem a Tanakh. Existem muitos livros bons, por exemplo, um que está na Bíblia Católica, mas não está na judaica, é Ben Sira. Ben Sira foi um professor muito influente, literatura de sabedoria maravilhosa, mas mesmo os judeus da sua época não entendiam aquilo como literatura inspirada pelo Espírito. Era alguém estudioso, trazia muitas coisas em paralelo à escritura, puxava coisa para uma conversa do coração, mas é como ler um livro que alguém escreveu sobre a Bíblia, mas não necessariamente tendo parte na Bíblia. Semelhantemente, a gente tem na Bíblia Católica os livros de Macabeus, tudo que acontece em Macabeus é narrativa histórica do período do Segundo Templo, tudo que acontece em Macabeus foi profetizado no livro de Daniel, mas os próprios judeus, que não somente estavam lá e decidiram ensinar isso aos seus filhos como narrativa histórica, não tinham esse comum acordo de que aquilo era literatura inspirada pelo Espírito. De alguma maneira isso vai de Gênesis a Malaquias, de Gênesis a Malaquias eles têm esse consenso, e a gente vê na verdade uma coerência e uma união temática que são sobrenaturais, mesmo nesses diferentes estilos literários. Eles constroem uma narrativa, um tema muito coeso e sobrenaturalmente unido. Então isso canoniza o Antigo Testamento.